Canta o hino do Cruzeiro pra gente, por favor, Rodrigo. Vamos, Cruzeiro! Vamos, Rafa Nobre, hoje tivemos, né, finalmente, primeiro teste aí do Nicolar Camon e seus comandados. Não foi um jogo oficial, mas já serve como laboratório pra gente tentar entender o que vai ser o Cruzeiro em 2024, hein? É isso aí, Xará, dá pra gente entender o que pensa a comissão argentina de Nicolás Larcamón. Pois é, e o Cruzeiro venceu, como você disse. Boa tarde mais uma vez. Deixa eu dar uma boa tarde especial pro Seabra, tá de volta aqui, fez falta, viu, Seabra? Bacana, abraço, Rafa. Legal, bom demais ter você de novo aqui. Voltou até mais corado, né? Tá coradinho, né? Olha. Dando aquela esticadinha ali, né? Tá certo. Carinha de sono, né? Ele. Tá. Vai demorar uns 10 dias aí pra poder pegar o ritmo. É o fuso horário, né? De Marataízes. Boa tarde pro Lelhão também e pro Samuca que tá com a gente aqui. Pois é, e aí nesse teste de hoje contra o Itabirito, 2-1 pro Cruzeiro, saiu perdendo. 1-0, gol do Brian, ex-lateral do Cruzeiro, chute de fora da área. O Rafael Cabral que indica que ele falhou. Tá cedo ainda pra reclamar, viu, gente? Vamos pegar leve aí. Mas enfim, chute de fora da área. O Brian acabou fazendo 1-0 e aí o Cruzeiro virou com gols do Dineno e também do Arthur. O Arthur Gomes viraram pro Cruzeiro 2-1. E aí esse teste, que durou 2 horas, foi dividido em 4 tempos de 30 minutos. E aí o Cruzeiro, que começou com Cabral, William, Zé Ivaldo, depois o Lucas Oliveira, Neres e Marlon, Romero, depois Ian Lucas, Lucas Silva, Matheus Pereira e Robert, Papagaio e Dineno. Dá pra gente ter uma ideia aqui que o Cruzeiro vai mesmo com 2 volantes. Aqui ele começou com Romero e Lucas Silva, depois entrou o Ian Lucas, mas ficaram os 2 volantes, depois o Matheus Pereira, Robert, Papagaio e Dineno. É uma ideia do que Dá uma repetida no time titular com calma. Vamos lá, desculpa, viu, Lelão? Não, é só pra gente acompanhar um pouquinho melhor. Vamos analisar. Lá. Cabral, William, Zé Ivaldo, Neres e Marlon. No lugar do Zé Ivaldo, nessa primeira parte, Lelhão, entrou o Lucas Oliveira. Essa a linha defensiva do Cruzeiro. Depois o meio-campo começou com Romero, depois o Ian Lucas, Lucas Silva, Matheus Pereira e Robert, Papagaio e Dineno. Esse foi o Cruzeiro da primeira parte, né? Que começou esse jogo treino. Depois o time que encerrou, aí já mexeu bastante, viu, Lelhão? A turma foi mexida e tal, enfim. O Cruzeiro terminou com o Anderson no gol, o Gasolina, o Oliveira, depois o Juan Santos, João Marcelo e o Palácio está na esquerda. Isso porque o Kaique tá na seleção brasileira, então o Cruzeiro sem opções também, porque disputa ainda a Taça São Paulo. A gente vai falar da classificação de ontem. O Palácios jogou na lateral esquerda. Depois o meio-campo com Fernando Henrique Rodrigues, o Japa e João Pedro, Arthur e Rafa Silva. Então, só pra gente ter uma ideia do que é. Aproveitar até, Lelhão, que a gente já começou falando aqui desse time que começou. Romero, pra gente passar de novo aqui o meio campo. O Romero, Lucas Silva, depois o Matheus Pereira, Robert, Papagaio e Dineno. Tem uma ideia do que deve ser o Cruzeiro, lembrando que não jogou o Gabriel Veron, né? Ele tá entregue ainda a esse departamento físico do Cruzeiro, tá naquele trabalho de compensação, tá com um trabalho de fisiologia ainda com um problema na coxa, né? Tá com uma diferença de uma coxa para outra, então fazendo esse trabalho de reforço muscular o Veron. Então, enfim, o Cruzeiro com algumas peças para entrar, mas uma ideia do que deve ser o Cruzeiro do Larcamón, né? E aí ele jogou com 3 atacantes, porque o Robert é atacante, né? Sim. E aí ele foi o homem de velocidade e 2 referências ali no caso do Papagaio e do Dineno, né? E quem acabou fazendo os gols foram o Dineno e o Arthur Gomes depois. Isso. Que entrou no decorrer aí desses 4 times que foram utilizados, mas o que começa sempre chama mais atenção. A gente esperava o Lucas Romero como titular, isso aconteceu, o Zé Ivaldo como titular, isso também aconteceu, e o próprio Dineno. E os laterais mantidos, o David Neres, para mim, até uma surpresa. Não é David Neres, não. Como é que é o primeiro nome dele? Agora eu confundi com o outro Neres, né? Mas o Neres, ele foi titular, certamente pelo lado esquerdo com o Zé Ivaldo fazendo o lado direito da defesa. Já é um esboço do time titular e daqueles que chegaram aí, claro que falta ainda o Gabriel Veron, como você citou muito bem, né?
Mas é um esboço e um time com 3 atacantes até aqui e o Matheus Pereira sendo o articulador principal da equipe do Cruzeiro, como a gente também imagina, e é claro, rendendo muito mais do que rendeu na temporada passada e permanecendo até com aquela expectativa de ser o homem mais técnico do Cruzeiro na temporada, viu, Rafa? É isso, pois é. E aí, ô Seabra, pra saber de você também, o que você achou desse time? Você achou que essa cara do Cruzeiro pra 2024, o caminho é esse mesmo, a entrada do Verón ali, e enfim, o Arthur brigando também por essa posição ali, o que você pensa desse Cruzeiro pra 2024? Olha, Rafa, eu acho que assim, primeiro já deu pra ver que ele vai jogar com 2 zagueiros então, né? Porque ele escalou 2 zagueiros de início e depois ele substituiu mantendo os 2 zagueiros, né? Então ele não tem aquela do Pesolano, por exemplo, de fazer a trinca, né? Pode ser que aconteça em algum jogo ou outro, mas a escalação inicial dele deve ser com 2 zagueiros realmente. É claro que é tudo muito inicial, pode mudar alguma coisa, Verón pode entrar aqui, eu esperava o Japa também, o Japa terminou em altíssimo, né? No ano passado, terminou muito bem, eu achei que ele poderia ter entrado, mas aí vai sair quem também, né? Então é bom a gente ver que o Larcamón vai ganhando peças também, vai ganhando opções, né? Ele tem opções, você falou agora, entrou o Arthur, que agora parece que vai ser chamado de Arthur, né? Pois Arthur, o Cruzeiro Gomes, tá, né? Aos poucos tirando o Gomes aí do nome do Arthur. Entrou o Arthur, pode ser que daqui a pouco entre o Japa, entrou o Lucas Oliveira na zaga, que tem qualidade, a gente já viu que ele tem qualidade, claro, todo mundo conhece. Lá na frente também, daqui a pouco o Verón vai entrar, então ele vai ganhando opções, né? Não é aquele time do Cruzeiro que é a conta do chá, né? Que são os 11 ali e olhe lá e tal. Ele pode modificar aí um esquema ao longo de um jogo, né? Mudar, colocar 3 atacantes, fechar um pouco mais, aumentar o meio de campo, movimentar um pouco mais lá na frente. É bom ele ter essas opções, realmente ele vai conhecendo, mas é muito cedo ainda, né? Até pra gente saber, por exemplo, o Juan de Neno, qual que é a dele, né? É um bom jogador, parece, mas ele e outros que chegaram também, o próprio Verón, que ainda tá no departamento médico, mas é muito cedo ainda, mas eu acho que é mais ou menos, a espinha dorsal vai ser mais ou menos isso aí, né? Agora lá no Leão ele gostava de utilizar 3 zagueiros, como até citou o Seabra aí, que tinha essa expectativa de uma trinca, né? Quando você anuncia, sai Zé Ivaldo, entra Lucas Oliveira no decorrer do amistoso, né? Do jogo treino. Ele gosta de utilizar o esquema com 3 zagueiros, Rafa? Ele no Mundial usou 3 zagueiros, viu, Lelão? O Leão no Mundial, inclusive no jogo da eliminação, jogou com 3 zagueiros. Confesso que não acompanhei toda a temporada do Leão, né? Mas essa parte final, sim, trabalhou com 3 zagueiros lá. Então foi bem observado pelo Seabra, até o Japa aí também, né? Mas realmente, né, Seabra? O Romero já jogava com ele no Leão. Não ia tirar o cara de lá pra trazer pra ser reserva aqui, ou seja... E o Romero também tem futebol, né, eu acho. Claro. E raçudo também, né? Claro. Esse é um dos que a gente, por exemplo, o Dineno, qual que é a dele? Bom, vamos esperar. O Verón, o Romero, a gente já sabe o que ele vai jogar, né? Da forma como ele vai jogar, porque já jogou aqui, a gente já conhece, não mudou tanto assim, claro que ele tá mais velho e tal, mas é um meio de campo pegador, né? Com os 2 Lucas ali, né? O Lucas Romero e o Lucas Oliveira, né? E o Lucas Silva, né? Lucas Oliveira na zaga, né? E o Lucas Silva, tirar o Lucas Silva também do time não tinha nenhum propósito, né? Aí que tá, né? O Japa vai entrar aí, como eu falei agora, vai tirar quem? Só se ele fizer o time num 4-4-2 e com 3 volantes e aí soltando mais o Lucas Silva. Mas pra esboço de time aí, eu acho que é mais ou menos esperado, né? Com o que surpreendeu mesmo foi ele ter começado com, na teoria, o Papagaio é um centroavante. E o Dineno também ele começou com 2 homens de área, a não ser que ele tenha reposicionado o Robert ali por um lado, né? Mais como um meia, e o Matheus Pereira, que também sabe armar pelo lado, e o lado dele preferido é o lado direito. Pelo menos foi o que ele mostrou até aqui. Ele não precisa necessariamente estar ali centralizado o tempo inteiro para criar jogadas, né? Outra coisa que me chamou a atenção também, não sei se vocês também ficaram, não chega a ser uma surpresa, mas enfim, o Arthur termina a temporada como titular, né? E aqui parece que o Robert, se a gente for analisar, como vocês bem analisaram aí, o Papagaio e o Dineno como jogadores de área, aí o Robert ganharia essa disputa
pelo menos inicial, né? Se a gente for imaginar assim, com o Arthur, né? Porque o Arthur joga o jogo inteiro, ele tem, inclusive participa do segundo gol, e aí nesse início parece que o Robert leva vantagem com relação ao Arthur, pelo menos começa jogando, né? Assim, é muito inicial, né? Acho que o próprio Larcamon vou colocar aqui pra ver, no próximo amistoso eu mudo. É tudo muito inicial ainda, não dá pra gente cravar nada por enquanto, né? Quem vai ser o titular, se o Arthur tá brigando, é legal, é bom, eu acho que tem dois jogadores que começando a temporada, o Arthur é um deles e o Matheus Pereira é outro, começando a temporada com o resto do elenco, com preparação física de início, com o novo treinador, já entendendo o que eles querem e tal, o que ele quer. Não é aquela coisa de trocando o pneu do carro com o carro andando, igual foi ano passado, né? Chegaram aí com a temporada em andamento. Eu acho que esses dois podem render muito mais do que renderam ano passado. Agora, pode ser até um prêmio pro Robert, né? Ele fez o gol mais importante do Cruzeiro ano passado. Da salvação, né? Foi aquele gol contra o Goiás, é o mais importante. Ou o mais emblemático, sei lá. Né? Se os medalhões não resolveram, pelo menos ele foi lá e resolveu. 5h19, Samuel Venâncio já tá conectado aqui com a gente em O Tempo Esportes. Samuca, queria suas impressões sobre esse primeiro teste do time comandado pelo Nicolar Camon vencendo o Itabirito, meu velho. Boa tarde. Fala, Rafa, boa tarde pro amigo ligado aqui em O Tempo Esportes. Deu pra ver ali algumas observações do Nico, né? Só o primeiro jogo treino. Eu até conversei com alguns atletas e todo mundo ainda naquele ritmo de mais treino físico, né? Então é perna pesada neste início, mas mostrou aí o Dineno, o aproveitamento que ele vai ter, muito provavelmente, né? Tendo o Matheus Pereira para dar assistência, tava ali onde tem que estar um centroavante, né? E sem perder, pelo menos o Cruzeiro só divulgou as imagens dos gols, né? E o gol marcado pelo Dineno de oportunismo e o gol marcado pelo Arthur Gomes, um bonito gol, uma jogada pelo lance parecia um contragolpe iniciado pelo Rafa Silva, um passe pro João Pedro pro Arthur e aquela conclusão com muita frieza ali no lance. E acho que o menos importante é resultado neste momento e sim uma atividade que é diferente de treinamento, tendo um adversário do outro lado, e a gente sabe como essas equipes aí, elas dão a vida quando enfrentam os times da capital e mesmo sendo um jogo treino. Então é bom ter isso para soltar um pouco mais e pensar na estreia na semana que vem diante da equipe do Vila Nova. O Nico, pelo menos a mim, ele surpreendeu iniciando com o Neres, mas com certeza o Neres deve estar mostrando alguma coisa no treinamento para começar ali. E a princípio, sem os três zagueiros, né? Pode até algum jogador fazer ali uma linha de 3 para construção de jogo, mas na teoria são 2 apenas, né? Porque é o Zé Ivaldo e o Neres que começaram, depois saiu o Zé e entrou o Lucas Oliveira. Aí no meio-campo havia uma expectativa também do Japa iniciar, ele começa com o Romero e com o Lucas Silva. Tem que aguardar mais detalhes, né? A gente vai ver mesmo em jogos oficiais sobre as ideias mais claras do Nicolar Camon, mas não deixa de ser uma boa oportunidade para começar a observar, e ele apostando aí, tava ouvindo vocês falando, no garoto Robert, que também participa ali do primeiro gol. Enfim, é muito pouco ainda pra gente tirar a conclusão, mas é fato que ele quer observar todo mundo. Tem jogador ainda que não tá treinando com bola, né? O Ramiro, por exemplo, tá treinando com bola, mas ainda não pronto para voltar a jogar. Matheus Vital, Gabriel Veron, Felipe Machado, todos esses atletas estão ali ainda entregues ao departamento médico. Agora a surpresa maior foi o Papagaio, que de um jogador aí que pode deixar o Cruzeiro, ele pelo menos inicia ali. Não sei se vai ser a ideia do Nicolar Camon também ao longo da temporada, mas ele começou hoje com 2 centroavantes, né? Dineno e o Papagaio. Por exemplo, o Rafa Silva tem até características diferentes, mas Dineno e Papagaio, as características são muito próximas, né? É isso, o pessoal tá aqui nas redes sociais, não falando tanto do jogo treino, mas falando sobre mercado da bola. Inclusive um ouvinte nosso aqui falando, gente, parece que a audácia e a agressividade do Ronaldo no mercado tá ficando apenas nos interesses. O André Carvalho de Betim, que tá aqui
chateado, né? Porque o Cruzeiro até contratou algumas peças, obviamente, gente, reforços melhores do que aqueles do ano passado em algumas posições. Não vou nem entrar no mérito aqui de Wesley e Gilberto, porque são decepções, sim, mas a turma achando que o Ronaldo tem que contratar mais para 2024, viu, Ceará? Eu acho que muito disso aí que o pessoal tá reclamando é por causa do Douglas, né? Do Douglas Costa, que não veio, não acertou, e a negociação foi encerrada, né? Então ele não virá mais. Criou-se uma expectativa muito grande, porque seria um ótimo reforço para o Cruzeiro realmente, e ele acabou que não vem mais. Por isso que o pessoal deve tá reclamando bastante. Mas eu acho que na medida do possível, vamos dizer assim, com a saúde financeira que o Cruzeiro tem, eu acho que o Cruzeiro não foi tão mal ao mercado. O Lucas Romero, uma boa contratação, a torcida queria. O Dineno, a gente não sabe muito bem ainda. O Zé Ivaldo já foi importante para o Cruzeiro, a gente já sabe o que ele pode render, né? O próprio Veron, para mim, uma boa contratação que pode render em campo, pode dar certo, pode. Agora, ano passado, nessa época de 2023, a gente estava falando, Gilberto, Wesley, Nicão, grandes contratações, e deu tudo errado, porque realmente as contratações foram boas, mas não deu certo, nenhuma delas deu certo. Para falar ainda do Douglas Costa, que o Seabra acabou citando aqui, ontem a gente ainda falava no destaque final, a informação do Samuca, né, Samuca? Você tinha confirmado que as negociações tinham sido encerradas. Você tem mais algum detalhe com relação a essa negociação envolvendo, que acabou não acontecendo, né, envolvendo o Douglas Costa? Pois é, eles conversaram realmente, e naquela parte ali de se discutir questão de valores, de produtividade, o que é valor fixo, o que é produtividade, o que seria produtividade, aí as partes não chegaram em um acordo. Então o Cruzeiro pensava em um determinado percentual como fixo e outro como meta, e a parte do Douglas Costa em um percentual como fixo, outro como meta, e aí, enfim, não chegaram em um denominador comum, e as negociações ou as conversas foram finalizadas, e o atleta aí volta ao mercado para escutar outros clubes, outras propostas. E eu até falei com o empresário do jogador, o Júnior Mendonça, e ele me dizia o seguinte, que o Douglas Costa até teve o trabalho, né, aí ele falou, pode falar que o Douglas agradece muito o carinho do torcedor do Cruzeiro, porque o torcedor foi lá para as redes sociais dele, ficou mandando mensagem, e que isso realmente sensibilizou, mas que infelizmente as conversas aí não tinham caminhado para um final feliz. É isso, o Cruzeiro que segue no mercado ainda, né? Ano passado a gente lembra que durante o Campeonato Mineiro o Cruzeiro seguiu no mercado, acabou se reforçando para o brasileiro. Tenho certeza que muita coisa ainda vai acontecer, mas até o momento são 6 contratações pelo Cruzeiro confirmadas para a temporada 2024. Amanhã folga na Toca da Raposa 2, Xará. Sábado e domingo trabalhos, e aí só trabalho pela manhã. Cruzeiro que confirmou oficialmente o Gilberto, atacante Gilberto, deixa o Cruzeiro, tinha contrato até dezembro desse ano, chegaram uma rescisão amigável, então deixa o Cruzeiro, o atacante Gilberto, com apenas 6 gols marcados na última temporada. E o Cruzeiro que conseguiu registrar o último reforço, Lucas Romero, faltava ele ainda entrar no bid, entrou hoje no bid, então dos 6 reforços, os 6 regularizados para a estreia contra o Vila Nova, que acontece no dia 24, vai ter o apito do André Luiz Schettino. Ele apita Vila Nova e Cruzeiro, 7 horas, Castor Cifuentes é um árbitro de 29 anos, e a venda dos ingressos para a torcida do Vila já começa amanhã, na sexta-feira. O Cruzeiro consegue, a torcida do Cruzeiro, ter acesso aos ingressos que custam R$80, 40 a meia, na bilheteria 2 do Alçapão do Bonfim, a partir de segunda-feira. Ô, gente, agora um detalhe, né? Tudo bem, não é um time da capital, mas a gente não tá falando de um time de um lugar totalmente isolado, sem internet e infraestrutura. Nós estamos falando do Vila Nova, que é de Nova Lima. Será que não consegue um site para vender ingresso? Torcedor do Cruzeiro que quiser ir ao Castor Cifuentes para prestigiar a Raposa no primeiro jogo da temporada, o cara que mora em Belo Horizonte vai ter que despencar lá em Nova Lima para comprar ingresso pro setor da torcida do Cruzeiro? Vila Nova é igual o Uruguai até os anos 90, só. Sabe? Tá parado no tempo. Acha que vai ganhar na porrada lá no Castor Cifuentes,
igual o Uruguai, nós vamos ganhar na porrada aqui no Centenário, viu? Vamos ganhar no tapa. Isso aí acabou no futebol. Aliás, o Vila era pro Vila estar numa divisão nacional, né? Uma cidade rica e o maior detalhe de todos, que o Vila tem torcida, velho. Vila tem torcedores na cidade. Mas é isso aí, é um clube parado no tempo. A verdade é essa. Aí você tá querendo demais, né, Rafa? Uai, não tô querendo demais, não. Querendo o básico. Tá. Querendo o básico, né, velho? Querendo o básico, né? Pelo amor de Deus. A cidade tem dinheiro injetado, tudo quanto é mina que tem nos arredores, não tem um site pra comprar ingresso. E a gente já ouviu que o sem treinamento vai ser não sei aonde. Vai que sim. o estádio novo, não sei o quê. E tem anos que tá essa conversa aí, nada, e a gente não consegue um site pra vender ingresso. É duro, viu? É, isso aí. Comodidade, né? É algo que não existe em algumas situações. Mas tem gente que gosta do futebol raiz ao extremo, viu, Rafa Nobre? Pois é, e como tem, né? Bom, Mas você pode fazer um estádio raiz, novo, né? Com infraestrutura pro torcedor, pra imprensa, fazer ele modelão raiz, dá certo, Pode ser também, mas com a capacidade maior e com um gramado muito melhor, embora eu não saiba como esteja nesse momento o gramado do Castor Cifuentes. Boa. Vamos ver depois. Teve um vídeo ontem de um diretor, se eu não me engano, não sei se é presidente ou diretor, enfim, presidente do Vila, né? Falando sobre essa venda de ingresso, tentar dar uma olhada no gramado para ver a quantas anda, senhor. Rafa, mais algum detalhe para fecharmos esse primeiro tempo do Cruzeiro? Um detalhe muito importante é a Copinha, né? Ontem teve Copinha, o Cruzeiro avançou para as quartas de final, acabou vencendo bem o Santos por 3-0, mas foi um jogo bem difícil, principalmente pelo primeiro tempo, né? Primeiro tempo o Santos dominou o Cruzeiro e aí, se não fosse o Otávio, o Cruzeiro teria ido pro intervalo com um placar bem negativo, né? E aí o Otávio foi bem demais no gol do Cruzeiro, sistema defensivo também funcionando muito, Pedrão muito bem nessa Copinha, o Cruzeiro acabou levando 0-0 pro intervalo e aí na volta do segundo tempo o goleiro santista acabou saindo uma bola meio na fogueira com o zagueiro do Santos, o Fernando aproveitou, driblou o goleiro, fez 1-0 e aí o segundo tempo foi todo do Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu várias chances, acabou no finalzinho ampliando, fez o segundo e o terceiro com o Juan Gabriel e o Juan Índio. Eles fizeram o segundo e o terceiro, o Cruzeiro classificado, pega o Coxa na próxima fase e aí mais uma parada torta, agora não tem mais nada fácil, né? O Cruzeiro foi bem demais, que você viu do Cruzeiro de ontem, que foi o destaque para você, Samuca? Então, primeiro tempo muito abaixo, né? O Otávio ali salvou o Cruzeiro de levar gol, o Santos, um volume muito alto. Mas no segundo tempo, as alterações do Fernando Seabra, e aí o Cruzeiro se encontrou, dominou o segundo tempo, fez uma grande partida e buscou uma classificação muito merecida. E o que chama a atenção, você falou aí do Coritiba. Coritiba tá trazendo jogador, tá levando jogador do profissional, né? 2 saíram lá da pré-temporada do Coxa pra ir jogar a Copinha, velho. Eu, sinceramente, acho isso aí coisas que só acontecem no futebol brasileiro, né? Porque qual é a vantagem? Campeão da Copinha, beleza, parabéns, viu? Vai revelar quem? O cara já é do profissional. Então o Cruzeiro podia, se quisesse, pegar um monte de jogador que tá treinando no profissional e levar para São Paulo, mas isso não tem que fazer parte de planejamento, né? É só destacar mesmo esse trabalho dessa garotada. Cruzeiro com uma das menores médias aí de idade da Copinha e já está nas quartas de final. E vamos torcer para que essa garotada possa render aí muitos frutos pro Cruzeiro em um futuro bem próximo. Agora, Rafas, só uma coisa sobre a Copinha que vocês estão falando, eu tava até assistindo o jogo ontem, é legal a gente ver o Japa, nós estamos falando dele aqui, né? O Robert tá ganhando posição aí, o Fernando, ano passado nós pedimos várias vezes e tal. Legal a gente ver essa valorização, porque a gente cobra muito isso, né? A gente cobra, os times mineiros estão revelando ninguém, Atlético, Cruzeiro, América e tal, e o Cruzeiro tá revelando. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, um recorde de público, inclusive, né? Da competição nacional, né? E o Cruzeiro vem fazendo o Cruzeiro na Copinha levou um gol só, né? E tem lá, Guimeiro, Otávio tá pegando muito, Fernando tá lá, a zaga tá muito bem postada e tal. Trabalho do Fernando Seabra. E aí vem um detalhe, tá indo embora provavelmente, né? Vai pro Bragantino, ao que tudo indica.
E aí o Cruzeiro vai perder um senhor, ó, tem nada a ver comigo, gente, mas mais uma vez eu repito, não tem, o Seabra dele eu não sei nem de onde vem, sinceramente, nunca nem vi, mas o trabalho dele tá rendendo frutos, e o Cruzeiro não tá valorizando esse trabalho, sabe? Ele poderia, ano passado, o Cruzeiro não teve peito para colocar o Fernando Seabra como técnico. Ele era o técnico do Cruzeiro nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro e colocou o Paulo Autuori para assinar a súmula, para dar coletiva e tal. O técnico do Cruzeiro era o Fernando Seabra. E o Cruzeiro não perdeu teve ano passado, peito. profissional. Ele não perdeu ano passado. Exato. O Cruzeiro não teve peito para assumir isso. E agora não tá valorizando o cara, tanto financeiro quanto profissionalmente. E o cara vai embora porque, obviamente, ele vai ser reconhecido, vai ficar na base do Bragantino, já de olho na vaga do Caixinha, que quando o Caixinha sair, ele deve assumir. Então o Cruzeiro vai perder, provavelmente deve perder, um ótimo profissional aí pra base, né? O jogo contra o Curitiba, Rafa, marcado para amanhã, 9h da noite. Show de bola, estamos fechando esse primeiro tempo do Cruzeiro aqui em O Tempo Esportes. Mais algum detalhe da sua parte, Samuel Venâncio? Não, vamos aguardar aí o Cruzeiro que segue no mercado, né? Os 6 reforços até agora eles foram regularizados, já em condição de jogo no BID, e o Cruzeiro ainda no mercado até o dia 7 de março, muita coisa pode acontecer, viu, Rafa? Certamente, Samuca. Valeu demais e até amanhã aqui em O Tempo Esportes, meu velho. Valeu, tamo junto.